Tanto o apagão ocorrido em São Paulo, que deixou centenas de milhares de casas, apartamentos, indústrias, prédios, desde sexta-feira passada, e que ainda não foi normalizado totalmente, tanto isso como o recente furacão Milton, que atingiu a Flórida, praticamente no mesmo tempo do apagão, ambos são resultados de fenômenos climáticos extremos que mostram o total desequilíbrio ambiental causado pelos próprios seres humanos. E para piorar, o que tem de gente canalha fazendo uso político desse apagão é um absurdo revoltante junto com o descaso com as vítimas. Eu tenho algumas coisas a dizer a respeito disso e você provavelmente não vai gostar. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, é inegável que o apagão recente aqui em São Paulo não é um episódio isolado, é um sintoma muito agudo de um problema muito mais profundo e sistêmico, que é o desequilíbrio ambiental que a ação humana vem gerando ao longo das últimas décadas. Isso intensificou ainda mais esse drama e revelou, mais uma vez, a fragilidade da infraestrutura urbana e a incapacidade do poder público de lidar com fenômenos climáticos extremos. Ambas as tragédias, inclusive responsáveis por 7 vítimas fatais aqui em São Paulo e por 17 mortos na Flórida, foram intensificadas exatamente pelas mudanças climáticas que trazem recordes sucessivos de altas temperaturas no planeta em 2024, que já é considerado o ano mais quente da história. Apesar das nuvens causadas por essas precipitações, elas tenham se formado em locais distintos, que no apagão no Brasil, a tempestade veio do continente e o furacão veio lá do Oceano Atlântico, lá nos Estados Unidos, esses dois fenômenos estão relacionados ao aumento do efeito estufa, que quer você queira aceitar ou não, é uma realidade. Tanto o furacão quanto a tempestade aqui no Brasil que causou esse apagão, cara, tudo teve a ver com essas alterações atípicas de calor, de umidade do ar e de pressão atmosférica, cara, das duas regiões. E é por esse mundo maluco, por causa desse mundo maluco, cara, que a Insider, sabendo que conforto e bem-estar são imprescindíveis nesses dias absurdamente doidos que a gente está vivendo, cara, que a Insider tem produtos que visam exatamente isso, para mim e para todos os clientes da marca, cara, que é bem-estar e conforto. Produtos que proporcionam exatamente esse conforto no dia a dia, como essa camiseta que eu sempre uso, essas outras camisetas também, olha que coisas, camisetas absolutamente incríveis, sensacionais, que eu uso o tempo todo. E uso o tempo todo e em qualquer ocasião. São esses produtos que trazem momentos de conforto que são tão preciosos e que devem ser levados para todos os aspectos da vida, cara. Por isso que a Insider, ela replica essa sensação de conforto em cada detalhe das suas roupas, cara. Selecionando os melhores tecidos, as melhores tecnologias do mercado, tudo para garantir que cada peça não só vista bem, mas também proporcione uma experiência sensorial única, com suavidade no toque, regulação térmica, respirabilidade, ação anti-odor, as camisetas desamassam sozinha no corpo e tudo constante e independente do ambiente ou da atividade que você faça. E o mais legal é que já começou a Black Insider. Exatamente, e você pode usar o cupom especialíssimo que a gente tem aqui com a Insider, que é REGISTADEU15, tudo junto, para obter 15% de desconto no site da marca. Só que como esse desconto ele é cumulativo com os descontos que tem lá no site, você pode ter 40% de desconto, cara. Só que você tem que aproveitar essa Black Insider, cara. Então, meu amigo, minha amiga, para de beber cerveja quente em copo de plástico aí,
Clique aqui no link na descrição do vídeo e você não vai vacilar, eu tenho certeza. Você vai entrar no site e colocar o cupom exclusivíssimo, REGISTADEU15, tá? Vai te dar 15% de desconto. E, claro que com os outros descontos você já sabe, você pode ter 40% de desconto, tá? Não vacila, porque eu garanto, os produtos são sensacionais. Então, meu amigo e minha amiga, nesse mundo absolutamente doido que a gente está vivendo, nós estamos diante, sim, de um cenário em que o aquecimento global, impulsionado pela poluição e pela exploração desenfreada dos recursos naturais, cara, tudo isso traz à tona consequências devastadoras. Esses eventos climáticos extremos, exatamente como o próprio furacão Milton, por exemplo, que devastou a Flórida e causou 17 mortes, cara, não são apenas casualidades, tá entendendo? Mas são sim manifestações claras de um planeta muito doente no seu ecossistema, que já está completamente saturado, já está estressado e já está à beira do colapso. Infelizmente, muitos aproveitam essas tragédias para fins políticos. Olha o que está acontecendo aqui em São Paulo, cara. Os discursos fervorosos sobre reconstrução, ajuda às vítimas. Na verdade, isso é um mero jogo de cena. Porque as vítimas, que deveriam ser o foco das ações de socorro, são muitas vezes apenas cifras num gráfico, apenas instrumentos de um discurso que visa catapultar a dor alheia. É um desrespeito completo e inaceitável. Mais que desrespeito, é descaso. E o que nós temos visto pela enésima vez são autoridades tentando desviar o olhar da realidade, fazendo promessas completamente vazias, enquanto a população se afunda, cara, em dificuldades. O silêncio sobre a necessidade urgente de uma mudança nas políticas ambientais, cara, se torna criminoso. E aqueles que deveriam ser os porta-vozes, né, da mudança, na verdade, em muitos casos, preferem ficar bem quietinhos ou, pior, se apropriar dessa tragédia como plataforma de campanha. É hora da gente enxergar o quadro completo. O apagão e as suas consequências não são apenas falhas pontuais de um sistema em colapso, mas sim também um alerta perigosíssimo para todos nós. As vítimas, por exemplo, merecem muito mais do que esses discursos vazios aí de políticos. Elas precisam de ações concretas, cara, desses políticos que precisam se mostrar eficazes e trabalhar na raiz do problema. Chega de politizar essa dor. O planeta inteiro, não é só o Brasil, o planeta inteiro e os habitantes, eles exigem responsabilidade, que não tem mais espaço para retórica vazia. Todo mundo tem que entender, cara, que qualquer cidade brasileira, por exemplo, hoje, principalmente as capitais, estão muito próximas de colapsos urbanos. Principalmente uma capital de dimensão megalópole, aqui como é São Paulo, que vive hoje um prenúncio de uma verdadeira tragédia em escala total da queda do sistema de distribuição de energia, que simplesmente foi demolido com essas árvores que caíram, que foram derrubadas pelo vento aí da tempestade que aconteceu aqui em São Paulo dias atrás. E olha que a velocidade dos ventos aqui esteve muito abaixo dos 200 quilômetros do furacão Milton. Aqui em São Paulo, bastaram os ventos de uns 90 quilômetros por hora para causar o caos que a cidade ainda vive desde sexta-feira passada, cara. E não pense que só a população da periferia foi afetada por isso não, cara. Porque tem os bairros considerados nobres, os bairros chiques aqui em São Paulo, Morumbi, Pinheiros, Perdizes, esses bairros ficaram dias sem energia, tá? Então, no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, ainda existem mais de 100 mil residências sem energia e com os prejuízos econômicos absurdos que todo mundo teve. A verdade é que São Paulo não está preparada para chuvas e para ventos fortes. Da mesma forma, por exemplo, como Porto Alegre também não esteve preparada durante as enchentes lá do Rio Grande do Sul, cara. Ninguém responsável faz a sua parte.
A prefeitura aqui de São Paulo não faz a devida poda das árvores. A Enel, que é a distribuidora de energia aqui, não tem um mínimo plano de contingência e não fez os investimentos que deveriam ter feito em infraestrutura. A Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que é a ANEEL, não cumpre o seu papel fiscalizador, cara. Então, no fim, o que a gente tem é todos nós, a população, todos nós estamos cada vez mais frequentemente nos dando conta de que nós vivemos numa sociedade de risco. Mesmo em sociedades mais avançadas e responsáveis, é sabido que qualquer desenvolvimento científico, qualquer desenvolvimento tecnológico, perde o controle diante de catástrofes. Sejam elas ambientais, biológicas, químicas e até mesmo catástrofes nucleares. Só que nessas mesmas sociedades desenvolvidas, existem planos de ação emergenciais que levam a população a receber tratamentos aceitáveis e dignos, que permite que, inclusive, que a prevenção de situações de risco e a própria autoproteção em caso de perigo seja colocada em funcionamento. Agora, só que nada disso existe no Brasil. Os riscos estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, a ponto de uma tempestade e uma ventania um pouquinho mais forte do que o normal colocaram quase que em colapso completo uma metrópole imensa como São Paulo. É lamentável e o que é pior, cara, é previsível. Porque desde o início da tempestade com as rajadas de vento ali na sexta-feira, até uns 2 dias depois, por exemplo, no domingo de manhã, haviam mais de 500 mil instalações sem energia aqui em São Paulo, na capital. E o número de imóveis residenciais e comerciais sem acesso ao serviço de energia aqui na Grande São Paulo se aproximou de 1 milhão. 1 milhão, que é um número absurdamente maior do que aconteceu, por exemplo, na Flórida, nas horas subsequentes ao furacão Milton, ali, que foi um furacão que atingiu a Flórida categoria 3, ali com os ventos de 200 km por hora. Então você entendeu a diferença de como agiu as autoridades da Flórida e a negligência que aconteceu aqui? Você percebe a diferença? E tem outra coisa, não vamos esquecer que o que aconteceu em São Paulo recentemente aconteceu em novembro do ano passado, tá? Quando 2,5 milhões de pontos ficaram sem energia elétrica depois de uma chuva com rajadas de vento, como aconteceu agora, e a concessionária responsável pela energia aqui em São Paulo, né, que é a mesma Enel de hoje, deixou 500 mil moradores sem energia por quase 3 dias inteiros. E outro, hein? Teve outro apagão em março passado agora, né? Durante uma onda de calor que deixou, inclusive, milhares de residências e estabelecimentos comerciais do centro aqui da cidade de São Paulo sem energia. É óbvio que a tal de Enel tem que ser responsabilizada e tem que ser investigada. Como é possível uma empresa... Pois é, aqui a energia é privatizada. Como é possível que uma empresa venha tendo lucros estratosféricos para os seus acionistas, desde que inclusive a Enel comprou e assumiu o controle da antiga Eletropaulo aqui em São Paulo em 2018, como é possível que ao mesmo tempo que tem esses lucros estratosféricos, a empresa bate recordes de reclamações mensais? São mais de 1.000 a cada 30 dias naquele tradicional site Reclame Aqui, cara. E isso tendo feito cortes de mais de 35% dos seus funcionários, cara. Como é possível? A sensação é que a energia elétrica, que é um direito social, virou uma mercadoria qualquer com essa empresa. Os apagões, na verdade, eles escancaram uma realidade. Privatização de serviço público, energia, água, saneamento, serve apenas para beneficiar interesses econômicos de empresários e de políticos. Políticos sem escrúpulos. É isso que acontece aqui no Brasil, cara. O lucro garantido em contrato sempre vem acompanhado de redução das operações, vem acompanhado de investimento zero e de demissão de funcionários, como eu falei, cara. Tudo para quê? Para garantir a alta rentabilidade para as ações das empresas. Pra você ter uma ideia, o lucro da Enel, que em 2019 foi de 77 milhões de reais,
pulou para 1,5 bilhão no final de 2022. E o que isso demonstra o quê? Demonstra que a empresa não tem qualquer problema financeiro ou de rentabilidade. Por isso é que essa deterioração dos serviços da Enel é totalmente inaceitável. Aquele papinho, empresas privatizadas vão fornecer serviços mais baratos e mais eficientes, aqui no Brasil é uma tremenda mentira. Você tem uma ideia, cara? No apagão de 2023, a Enel justificou a situação alegando que o temporal derrubou árvores, né? Que a rede é aérea e com as árvores no caminho foi extremamente difícil fazer os reparos, blá blá blá. É a mesma desculpa que eles apresentam agora, tá? Ninguém toca na solução do problema, que é o enterramento dos fios, como acontece em Nova York, em Paris e em Buenos Aires. Ninguém cobra nada de uma empresa tão rica. Ninguém cobra nada de cada prefeito que entra e sai aqui de São Paulo, cara. E em São Paulo tem uma lei de 2005 que obriga o enterramento dos fios. Mas o que acontece? As empresas, elas conseguem umas liminares com a argumentação de que a concessão é federal. Então, não há a obrigatoriedade de seguir a lei municipal, cara. Isso é um escândalo. Na verdade, o que acontece é o seguinte, cara, o custo elevado dessa operação de enterramento é o que faz as companhias não quererem abrir mão dos seus lucros. Então elas não fazem nada. E outra coisa, as agências reguladoras, em vez de defender o consumidor e o interesse público, frequentemente ficam protegendo os interesses das empresas, cara. Isso é um absurdo total. Ok, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito do que está acontecendo. Esse apagão absurdo. Existem ainda mais de 100 mil residências que ainda não têm luz, desde sexta-feira passada. É um absurdo total. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito. Você que mora em São Paulo ou você que mora em outra cidade, você já passou por esse tipo de descaso, por esse tipo de tragédia? Coloca aqui a sua opinião, tá bom? E eu volto muito em breve aqui com mais um vídeo aqui para vocês, beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.